Talvez alguns nem conheçam Flávia, mas ela tem um grande testemunho para edificar a tua vida. Receba agora no nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Amém. Então, vamos ver, né? Alguns rostos conhecidos por aqui que passam mais segurança para a gente. Eu estou contando com o Espírito Santo para me pôr as palavras certas na boca para transmitir a todos vocês o meu testemunho, que foi a experiência que eu vivi esse ano que passou, de 2014. Eu vou começar com um breve histórico. Para quem não me conhece, sou filha de Aldenice, que frequenta aqui a igreja. E, exceto o último ano, eu morei os últimos 11 anos da minha vida fora do país, na Inglaterra. E na minha cidade, no país de residência, na cidade de Londres. E todos os anos, como de costume, eu vinha visitar minha família, às vezes uma vez, às vezes 2 vezes por ano. E o ano passado, quando eu vim, eu aproveitei para fazer alguns exames de rotina, que por vezes na Inglaterra, pelo estilo de vida corrido que a gente tem, não dá tempo de realizar esses exames de saúde. E quando eu fiz a ultrassonografia, a médica que me avaliou, ela já viu um nódulo irregular no meu seio direito. E já foi me preparando, porque pelo o laudo, ele acusou como BIRADS 4, que é um tipo de laudo que merece investigação. Mas ela disse que eu tinha 20% de chance de não ser portadora de câncer de mama. E eu estava contando com aqueles 20%. Mal sabia eu que se iniciava uma grande história, onde Deus ia pôr a mão na minha vida. E logo depois, como minha mãe trabalha na área de saúde, a gente foi falar com uma mastologista que é da confiança dela. E ela imediatamente me recomendou a uma outra, já que ela não era cirúrgica, mas que podia confiar, ela disse que confiava até a vida dela. E essa outra, que é a doutora Jeane, ela me acolheu e pediu a biópsia de imediato. E quando veio o resultado da biópsia, eu me lembro como se fosse hoje, que eu estava vindo da praia, estava de férias, né? Eu gosto muito de praia, e estava com a minha amiga Renata, e quando nós abrimos o resultado por e-mail, o resultado não mostrou outra coisa senão o carcinoma, que é o câncer de mama, já num grau avançado, que é o nível 3. Naquele momento, eu não sabia nem como reagir diante da notícia, mas a escritura que me veio de cara assim para a cabeça, porque como eu antes lia muito a Bíblia, era 2 Coríntios 12, 9 a 10, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. E muito espantada com tudo aquilo, eu comecei a digerir a notícia, e comecei a pensar sobre aquela situação toda que estava me acontecendo, que foi totalmente inusitada para as minhas férias. Naquele momento iniciou-se uma verdadeira batalha espiritual. Mas eu sabia que o Deus do impossível, Ele é capaz de realizar milagres. E em momento algum eu me deixei abater. É lógico que quem recebe uma notícia por ser portador de câncer vem com medo, tem medo. É mais do que natural, nós somos seres humanos e somos imperfeitos. Mas Deus, de alguma maneira, Ele me confortava. E vinha também outra escritura na minha cabeça, ao longo dos dias, que dizia, em João 16, 33, coragem, eu venci o mundo. Eu pensava, se Jesus Cristo venceu o mundo, eu posso vencer essa doença. Porque Deus vai me ajudar, pelo menos a atravessar esse processo. Então eu falei com meu esposo, que ele também mora lá, e nós juntos começamos a orar.
falei com minha mãe, ela me trouxe aqui. E aqui eu encontrei o Bispo Enéas, que há quase 3 anos realizou meu casamento. Então a gente tem um laço de amizade. E o Bispo, ele orou por mim, muito carinhosamente. E eu lembro de suas palavras que me tocaram muito, porque disseram: Senhor, que se faça a tua vontade. Naquela hora, eu pensei: Senhor, que se faça a tua vontade, mas é difícil de nós compreendermos com toda a nossa fraqueza, com toda a nossa fragilidade, a vontade de Deus. Mas não me deixe, como eu disse, continuava orando. E em casa, conversando com minha família, com a minha cunhada, que tinha passado por uma experiência de câncer também, ela me falou essas mesmas palavras: você tem que aprender a confiar em Deus e que se cumpra a vontade de Deus. Eu acho que, e ela disse, a gente deveria confiar em Deus. Isso é ter fé. E aquilo ficou na minha cabeça: fé, fé. Como que a gente pode desenvolver fé? À medida que eu li as Escrituras, parecia que o mundo se abria. Deus conversava comigo cada vez mais. Em João 4,18, ele diz que na fé não há temor. No amor não há temor. E isso é ter fé. E quem é o amor senão Deus? Então a gente não pode temer. Se a gente tem Deus no coração, não existe medo. E é a partir daí que a gente se fortalece e vai adiante. Iniciou-se uma verdadeira corrente de oração. Pessoas orando por mim em todo o Brasil e até no mundo, posso dizer. Eu lembro da minha vizinha também, Alci, que ela naquela noite tinha um óleo que veio de Israel e ela pôs sobre minha cabeça e pediu que nós orássemos todas as noites um salmo. Eu passei imediatamente mensagens para os meus amigos e pedi que fizéssemos uma corrente de oração todos os dias. Todo o meu movimento era sempre voltado para o Senhor, porque quando eu consegui compreender que se fosse feita a vontade dEle, eu estaria mais tranquila, porque assim devemos confiar. E nós oramos em conjunto, nós oramos lá em casa, a célula se reuniu lá em casa, a Luciana trouxe a célula lá para casa, meu irmão que orava, minha irmã. A minha médica, ela não tinha outra ideia senão a mastectomia, de imediato, porque como é um tipo de tumor delicado, ele se desenvolve muito rapidamente, ele cresce em torno de 1 centímetro por mês. Então, eu tinha que agir rápido. Mas, uma vez voltando para a casa do consultório da médica, eu ouvi como uma voz que dizia assim: não tem mais, tuas orações foram ouvidas. E aquilo me deu uma paz de espírito, mas ao mesmo tempo eu sabia que, embora minhas orações fossem ouvidas, tiveram sido ouvidas, eu tinha que passar por todo aquele processo. E naquele momento eu lembrei de Jesus Cristo no Getsemane, quando ele orou e transpirando o sangue por todos os poros, ele pediu a Deus que afastasse dele aquele cálice, mas que se fosse feita a vontade de Deus. E eu pensei, bom, vai ser um longo processo, mas se Deus estiver comigo, eu vou ter forças para atravessá-lo, porque eu confio no Senhor. Naquele momento, eu tenho família que mora em São Paulo e eles me pediram para que eu fosse para lá, para tentar ouvir o parecer de outros médicos, já que a daqui ela estava muito convicta que seria feita apenas a mastectomia e depois o tratamento seria definido. Então, acatando a opinião dos meus familiares, pessoas que eu confiava, eu fui para São Paulo. Mal sabia eu que era onde eu iria passar pelo Vale da Sombra e da Morte. Em São Paulo eu sofri muitas tribulações. Primeiro porque eu não tinha controle sobre o meu tratamento. Outras pessoas que controlavam por mim. E devido a alguns pormenores familiares, algumas desavenças, e acabou que eu passei por mais dificuldades que eu imaginava. Mas, em momento algum, eu deixei baixar a guarda. Eu continuava orando
e louvando ao Senhor, mesmo num ambiente onde eu não me sentia bem, onde a espiritualidade não era tão elevada, mas eu não deixava baixar os meus princípios, porque eu acreditava que Deus iria criar uma bolha de proteção ali em torno de mim e que nenhum mal iria me acontecer. E assim foi feito. Eu fiz a cirurgia tentando, na esperança de fazer uma conservadora, que é quando a gente preserva uma boa parte da mama, mas a cirurgia ela não teve o êxito que nós gostaríamos que tivesse. Ou seja, o tumor ele começou a desenvolver ainda mais rápido, porque foi deixada uma parte dele ainda no meu corpo. E ali em São Paulo, quando chegou o resultado da biópsia, o médico da quimioterapia me falou, com o resultado nas mãos, ele disse: você está correndo risco de vida, você tem que agir rápido e nós temos que começar a quimioterapia ou fazer outra cirurgia, uma mastectomia radical. E eu com a minha mãe, nessa altura minha mãe já tinha ido para São Paulo para me encontrar, nós oramos. Eu consegui mudar de casa nesse meio tempo e fui para uma casa onde fui muito bem acolhida, porque de tanto que eu orei, Deus me ouviu e de alguma forma Ele pôs uns anjos na minha vida que me acolheram de braços abertos, e essas pessoas, sem me conhecerem, lutaram por mim, até contra pessoas que eles conheciam muito melhor do que eu. Uma vez até, eu lembro que o tio, que eu chamo de tio porque é um senhor mais velho, ele disse: eu não te conheço, mas eu vou lutar por você. Eu não vou deixar que ninguém te faça mal, porque existe alguma coisa no meu coração dizendo para eu fazer assim. E naquele momento eu só pensava, são as minhas orações, porque chegou um momento de eu clamar tanto a Deus: Senhor, as tuas escrituras não mentem. O Senhor diz que o Senhor protege os teus, protege os justos. Não me abandona neste momento, por favor. E Ele me ouviu. E nesse meio tempo eu lia muito Jó também, porque eu vejo Jó como um dos maiores exemplos de fé, sem murmuração. Então, quando eu estava voltando ao médico, quando ele disse que eu tinha que iniciar, nós perguntamos, eu e minha mãe, quanto tempo leva o tratamento? Ele, 6 meses. Aí a minha mãe chegou e disse: eu acho melhor voltarmos para João Pessoa, porque é muito tempo longe da sua família e dos seus amigos, que tem muito amor por você. E tenha certeza, minha filha, que o Deus que cura aqui, Ele cura lá. E aquelas palavras ficaram na minha cabeça. E eu não tive dúvidas. Eu fiz: mãe, então vamos para João Pessoa. Porém, um outro dilema era porque eu havia abandonado a minha médica quando eu saí daqui para São Paulo. Não falei nada com ela, seguindo orientações da minha família de lá. E nós, naquela noite, nos orando e ajoelhando, eu e minha mãe, a gente sempre orava junto à noite. Nós decidimos, vamos pedir a orientação de Deus e vamos ligar para a médica, porque se a médica tiver, de fato, interesse em pegar você de volta, a gente volta para lá, que é o que deve ser feito. E eu liguei para a médica, contei para ela a situação, e ela disse que não só me acolheria, como eu poderia mandar todos os meus exames por e-mail, que ela já iria agilizando a quimioterapia. Vocês sabem que o Serviço Único de Saúde, ele pode ser um pouco demorado. Então, eu cheguei aqui em João Pessoa numa sexta-feira e na quarta-feira já estava começando a quimioterapia. Graças a Deus, porque foi um verdadeiro milagre. E continuando, eu queria só... Antes de seguir, eu lia muitos salmos durante o tratamento. E o Salmo 34:7 diz que o anjo de Deus acampa-se ao redor dos que o temem e ele os socorre. E no 15 diz: os olhos do Senhor estão atentos aos justos e seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por ajuda. Essa foi uma das maiores escrituras assim que também me acompanhou, porque era como se eu visse a promessa de Deus se cumprindo na minha vida. O poder de Deus é infinito, irmãos, e a misericórdia dele também. Porque se hoje eu estou aqui, não é porque eu mereço, é pela graça de Deus. E
Só um minuto. De volta para João Pessoa, eu comecei, como eu disse, a quimioterapia. Fiz algumas sessões e quando eu fiz a ultrassom foi a nossa surpresa, o tumor tinha aumentado. Ele era resistente à quimioterapia. Mas ainda assim, continuei. O médico então mudou a quimioterapia para uma mais agressiva. E passado 11 sessões, nós descobrimos que o tumor aumentou. Ele era resistente até a quimioterapia mais agressiva. Então chegou uma hora que o médico olhou para mim e disse: eu não tenho mais nada para fazer por você. Você agora vai para a cirurgia e ore pelo Deus que você acredita. Porque não é fácil tratar um tipo de câncer como esse que você apresentou. Ele é muito raro e apenas 5% das mulheres apresentam. Então vamos rezar, vamos orar para que aconteça o melhor. Eu disse: tá bem, doutor. É isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou orar a Deus porque eu creio no Deus do impossível. Se Ele quiser que eu viva para contar essa história, eu vou viver. E eu me via dando esse testemunho nesse momento. Eu fiz: não é possível. Muito engraçado que antes mesmo de ir para São Paulo, eu tive um sonho naquela noite que eu ia passar por uma cirurgia grande. E na minha cirurgia tinham 3 médicas e um médico. Quando eu cheguei em São Paulo, que eu olhei, quando eu entrei na sala, eu vi 3 médicos e 4 médicos. Eu olhei e eu fiquei desesperada, porque eu fiz: Senhor, isso não foi o que o Senhor me mostrou em sonho. E era como se algo dissesse, Ele me confortasse, dizendo: acalma teu coração, filha, porque não é esta a tua cirurgia. E de fato não foi aquela. Então, aqui em João Pessoa, quando eu fiz a quimioterapia e não deu o resultado, que eu fui para a cirurgia, quando eu entrei na sala, a minha médica já estava lá. E ela chegou para mim, eu já, no ponto de ser sedada, ela falou: Flávia, eu queria que você conhecesse a doutora Débora e a doutora Tassiana, que era patologista. E esse é o doutor Edmilson, que eu fiz médicas e um médico. Glória a Deus. Senhor, Tu és maravilhoso. E eu lembrava também, naquela época, sobre os vídeos de uma irmã que eu vi nos vídeos, que se chama Bianca Toledo, que teve uma história de vida bem difícil, que foi a luta contra uma bactéria. E eu pensava, o Senhor realizou milagre na vida daquela mulher. E ao ler as Escrituras, quando eu lia sobre a mulher com o fluxo de sangue que a bispa falou aqui hoje, ou quando o coxo que voltou a andar, o cego voltou a enxergar, eu pensava: se Jesus Cristo esteve aqui e realizou todos esses milagres, não é justo que nós, nesse tempo, também não tenhamos privilégio desses milagres. E aí, à medida que li as Escrituras, eu encontrei no livro não lembro agora, que fala que Jesus Cristo disse que vai, mas deixa o Consolador. E é por meio do Espírito Santo, em nome de Jesus, que milagres serão realizados. E naquilo eu criei. Naquele momento eu acreditei, eu fiz: sim, Senhor, porque é um Deus justo. O milagre ele é dado a todos nós, pelo poder e pela graça de Deus. Aqui eu achei, em João 14, 16 a 21 diz: não vos deixarei orfanados, eu vou, mas vos deixo um Consolador, o Espírito Santo. Aquilo ficou no meu coração, eu fiz graças a Deus. Quando a médica saiu da sala de cirurgia aqui em João Pessoa, minha mãe estava lá aflita junto com a minha irmã, esperando o resultado. E a médica olhou para ela e disse: eu fiz tudo o que eu pude. Eu só peço a vocês que orem e esperem para ver o que é que acontece. E a minha mãe ficou com aquelas palavras. Eu saí da sala, já estava bem, já estava fora da sedação, estava tudo em paz. Muitas mensagens, o pastor Salomão sempre me mandando muitas mensagens de força e fé. Os meus amigos, pessoas que foram me visitar, que estão aqui hoje. E nós oramos.
E à medida que o tempo passava, eu continuava lendo as escrituras, já sem cabelo nenhum, que a quimioterapia dá alguns efeitos indesejados, entre eles a falta de cabelo. Eu lembro que eu li então uma escritura que dizia assim, Mateus 7:9, pedindo pão, se o teu filho pede pão, por que o darás pedra? Se pedir peixe, por que vai dar uma serpente? Isto é um pai terreno, que dirá um Deus maior, o Deus soberano. Se o nosso pai tem tanta compaixão da gente, o Deus que nos criou tem muito mais. E seu amor é infinito. A gente não precisa ter controle de tudo sempre. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Eu não preciso, porque o controle de minha vida está na mão de Deus. E foi nas Escrituras e no amor de Deus que eu aprendi a suportar essa provação, porque Ele pôs anjos em minha vida. Ele me deu a minha mãe, minha família, meus amigos, pessoas maravilhosas que eu conheci ao longo desse processo. Pessoas que estão aqui hoje, Dona Régia, que eu agradeço muito pela participação dela. Pessoas que oraram por mim, aqui mesmo nessa igreja. O pastor Salomão, o pastor Steve, o pastor David, a pastora Simone, a bispa e o bispo Enéas, que eu tenho uma imensa gratidão por eles também. Quando saiu, então, o resultado da biópsia, eu estava indo para fisioterapia no UNIP, porque quem é mastectomizado tem que fazer fisioterapia. E eu lembro que, conversando com a fisioterapeuta lá, que é muito entendida de câncer de mama, porque ela lida apenas com pessoas com esse tipo de diagnóstico, eu perguntei para ela, Jânia, eu estou morrendo, é isso? De acordo com o câncer que foi apresentado, que é o triplo negativo. E ela desconversou e não quis me falar nada. Naquele dia, quando eu estava indo para a fisioterapia, a gente recebe uma ligação no carro, que era o patologista do hospital que eu tinha mandado toda a peça. E ele fala assim, Flávia, eu preciso falar com você, é algo muito importante. E eu já estava esperando o pior, né? Ali, não. Pode falar, doutor. Ele fez, eu preciso da sua autorização para repetir o exame. Eu fiz repetir meu exame, a patologia da peça, a biópsia, ele fez, da cirurgia. Ele, sim. Eu fiz, por quê? Deu alguma coisa ruim? Ele, não, pelo contrário, não deu nada. E foi com lágrimas nos olhos que eu recebi aquela notícia. Ele fez, nem eu estou acreditando que todos os linfonodos que foram retirados, né, da axila, nenhum deles estava comprometido. Para o tipo de tumor que você sabe que apresentou, que é muito delicado, que é o triplo negativo, extremamente difícil de se tratar, todos nós já estávamos esperando uma metástase. E eu estou atônito, só que como é uma responsabilidade muito grande, porque daqui para frente a sua vida praticamente, o seu tratamento está na minha mão, eu preciso ter certeza, eu posso repetir o seu exame, pode repetir. E naquele momento, eu, minha mãe e minha irmã no carro, demos glória a Deus e oramos para agradecer ao Senhor, o Deus do impossível. E nós, quando oramos, eu tenho certeza que Deus nos ouviu. E eu me lembro de uma escritura que se encontra em Jó 5,17, que diz, eis que feliz é o homem a quem Deus repreende, e não rejeites a disciplina do Todo-Poderoso. E o 18, pois ele mesmo causa dor, mas pensa a ferida. Ele despedaça, mas as suas próprias mãos curam. Aleluia. Glória a Deus. Os médicos hoje em dia, eles dizem que eu sou a prova de um milagre. O meu próprio oncologista, que ele tinha dito para mim, quando eu voltei, ele fez, eu não esperava uma coisa positiva dessa cirurgia. Se ajoelhe e agradeça ao seu Deus, porque você é a prova de um milagre. Glória a Deus. E, para finalizar, é isso mesmo. Eu lembro muito de Jó, que diz assim,
A fé em Deus não é abalada. Enquanto estiver ainda em mim todo o meu fôlego e o Espírito de Deus estiver em minhas narinas, meus lábios não falarão injustiça e minha própria língua não murmurará dolo. Em todo momento eu fui muito provada pelo fato de como foi delicado esse ano. Após o resultado da biópsia, eu fiz mais 25 sessões de radioterapia e, glória a Deus, já terminei. Terminei ainda em 2014, pois é a promessa de Deus se cumprindo. E, às vezes, os desafios são muitos. Eu lembro, inclusive, que, mesmo quando eu estava internada no hospital, uma moça que estava na mesma sala comigo, ela disse... infelizmente, você vai fazer uma cirurgia muito grande, mas você sabe que isso não tem cura. E naquele momento eu repreendi, eu não recebo esse tipo de coisa. Eu fiz, o único ser capaz de dizer que se isso tem cura ou não é o meu Deus. E não recebo esse tipo de coisa. Eu recebo as bênçãos do Senhor. Se para a honra e glória do nome dEle, eu vou dar o meu testemunho. Seja superando essa doença, seja atravessando essa doença. Porque eu acredito que todo o tempo era esse o plano de Deus. Hoje em dia eu creio. E para finalizar, eu queria apenas compartilhar a escritura de Isaías, em 41:10, que eu acho que muitos conhecem. O 10 e o 13, que me deram muita fé, muita força para seguir sem medo, que diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aplauda ao Senhor, porque Ele merece, Ele é digno.